Martian Crown, o novo mangá de horror de contos de fadas da Disney, que graças a vocês e ao seu apoio, hoje vamos continuar a história de Rapunzel e Mikkel. E se você chegou agora, não esqueça de ver a parte 1 desse vídeo e se inscrever no canal. Depois que ele se transformou em um monstro, chamando a Rapunzel para ir junto com ele e a salvar daquele desespero, ela não podia acreditar no que estava vendo, e o príncipe achou aquilo muito fascinante, tentando pensar como que o Mikkel ainda estava se movendo naquele estado deplorável, apenas para conseguir se reunir novamente com a sua amada, deduzindo que os dois ainda não tinham dormido juntos ainda. Afinal, ele tinha uma aparência monstruosa e incompreendível. E a Rapunzel, sem ter o que fazer, começou a rir, ficando maluca, dizendo que aquele não é o Mikkel. E ao ficar doida, o príncipe não a quis mais e ordenou a morte daquele monstro. E quando o principal e mais forte cavaleiro do príncipe avançou para matar o Mikkel, ele também estava segurando uma espada, resultando em uma batalha entre os dois pela Rapunzel. E mesmo sendo capaz de acompanhar a velocidade da espada, o Mikkel era uma criatura horrenda que cedeu a um poder desumano, abandonando seu corpo e o deixando sem rumo ou objetivo. E aquele cavaleiro não se importava em abandonar a sua honra, se isso significava conseguir matar o Mikkel, aquele monstro. Porém, quando ele conseguiu cortar fora a cabeça do monstro, o distraindo, ela se conectou mais uma vez, usando os espinhos da maldição, dando a ele uma oportunidade de contra-atacar de um ponto cego, usando a espada em suas mãos para decepar o braço daquele cavaleiro ao meio. E vendo que estava sem opções, o cavaleiro percebeu que o Mikkel tinha poderes estranhos e que aquilo quase o tornava imortal e invencível, restando apenas uma última alternativa para ele matá-lo, tentando atacar a Rapunzel, que era o motivo dele ainda estar vivo e se movendo. E naquele momento, o próprio príncipe também ordenou para matá-la, mesmo sendo um desperdício. E quando os guardas a cercaram, o Mikkel gritou o nome dela e ficou furioso. Mesmo tendo seu corpo explodido por balas, ele agarrou a lâmina de uma espada com sua boca e decepou a cabeça de todos os guardas que sequer chegaram perto da garota, assustando o príncipe quando viu o corpo morto de todos aqueles soldados. Mas ele não teve tempo de reagir quando Mikkel agarrou a Rapunzel em seu colo e saiu correndo para o mais longe que podia daquela floresta. Eles não podiam fazer mais nada, mas também não sabiam como aquilo aconteceu com Mikkel e essa maldição. E o menino continuou correndo durante a noite toda para poder sair de lá e ir para longe deles. E mesmo a Rapunzel, tremendo de medo, ela não o soltou por nada, porque tinha coisas piores naquele príncipe. E o Mikkel estava correndo como um monstro sem parar, mas ele estava ficando cansado e a Rapunzel se irritando porque ele não estava respondendo nenhuma de suas perguntas ou parando de correr, querendo entender o que aconteceu com ele. E quando ela finalmente gritou pelo seu nome, ele recobrou a consciência de quem ele era, a soltando e parando de correr, perguntando se a Rapunzel estava bem, mas que ele não sabia o que estava acontecendo com seu corpo, que o mais importante para ele era que a Rapunzel estava bem e segura. Até que de repente, a cabeça do Mikkel começou a explodir e cuspir sangue para todos os lados, até que ele colapsou e caiu no chão. E mesmo estando preocupada, a Rapunzel ainda estava com muito medo do Mikkel, porque agora ele era algo completamente diferente das pessoas normais que já tinha visto. E apavorada e chorando, ela até tentou o tranquilizar sem sucesso. Até que ele perguntou se todos aqueles monstros no vilarejo eram assim como ele, percebendo que ele realmente enxergava as pessoas na vila como pessoas normais.
mas na verdade ele era o único diferente ali que não conseguia enxergar a realidade. Por isso todos lá foram mortos pelos guardas, inclusive ele mesmo, por ser um maluco que enxergava aquilo como humano. E ouvindo isso, Rapunzel achou estranho a forma que ele tratava as pessoas da vila, mesmo as enxergando normalmente como seres normais. Porém, o Mikkel ainda tinha a mesma vontade de antes, de continuar protegendo a Rapunzel a qualquer custo, mesmo estando naquele estado horrível, planejando fugir e sair correndo com ela para um lugar mais tranquilo, onde eles poderão finalmente voltar a ser como eles eram antes, apaixonados. E estendendo sua mão, a Rapunzel não aguentava nem mesmo chegar perto dele e tocá-lo, de tanto medo que ela tinha do monstro. E o Mikkel entendeu o motivo dela. Afinal, agora ele era mesmo uma criatura horrenda, contando para Rapunzel que mais ao norte fica uma terra diferente daquela de onde eles estavam, e que ele sempre tentou ir lá desde que se dá por gente, garantindo que lá a Rapunzel poderia viver uma vida muito melhor do que ela tem agora, e que eles devem já estar muito perto do fim da floresta, porque os espinhos no chão estavam diminuindo aos poucos, mandando então a Rapunzel sair daquela floresta e ir para lá sem ele, porque ali é o mais longe que ele vai conseguir chegar, fechando seus olhos e perdendo toda a cor de sua alma e esperança, deitado no chão da floresta, deixando a garota sozinha, que gritou seu nome mais uma vez, porque ela não queria deixá-lo ali. E enquanto estava dormindo, o Mikkel se lembra de uma cena do seu passado, quando ele perguntou para sua tia por que eles não podiam sair daquela floresta. E ela respondeu que eles nunca seriam aceitos lá fora e que era muito perigoso. E quando ele insistiu, ela continuou repetindo e repetindo tudo aquilo de uma forma estranha e assustadora, mas que não deixava o garoto com medo. E a tia dele só parou com aquela monstruosidade quando ele aceitou que ficaria na floresta enquanto esperava pelo retorno de seu pai, percebendo no chão alguns espinhos amaldiçoados. Mas na época, ele não percebeu nada estranho em sua tia, exceto pelo fato de que seu pai não voltava para casa há muito tempo, sem saber o motivo disso. Então, do nada, quando ele acordou novamente na floresta, viu a Rapunzel o arrastando pelas suas roupas através do resto da floresta. Mas por que ela estava fazendo isso, mesmo ele tendo dito para ela ir embora sozinha? Ele repetiu que mesmo se tiver alguém lá fora, eles não iriam nem a pau ajudar o Mikkel, e como consequência, ela também não teria ajuda. Porém, a Rapunzel ainda tinha esperanças de que alguma pessoa gentil iria aparecer e cuidar dos dois. Mas então, mesmo sem perceber, o Mikkel começou a gritar e parecer um monstro, assim como a sua tia fazia, falando que isso nunca vai acontecer, que ele era perigoso, e agora que ele é um monstro, a vida dela corre perigo e ele pode matá-la quando bem entender, e que aquilo nunca daria certo. Mas depois de ouvir tudo que ele estava falando, a Rapunzel puxou a cabeça dele, que estava pendurada pelas linhas, e o abraçou, o fazendo ficar quieto, porque para ela, mesmo ele sendo um monstro amaldiçoado, ele ainda era o mesmo Mikkel de antes. Por isso, ela nunca iria deixá-lo para trás, o segurando e se esforçando ao máximo para levar ela e o Mikkel para fora da floresta, se machucando e sangrando pelo caminho inteiro, até que o nevoeiro se foi e os espinhos acabaram, mostrando que eles estavam perto. E isso fez o Mikkel chorar e diminuir o efeito de sua maldição, até que finalmente, depois de tudo que eles passaram juntos, conseguiam sair da floresta e encontrar um novo lugar longe daquele príncipe e seus guardas. E ao chegar do outro lado, os dois estavam exaustos. E essa era a primeira vez em que eles estavam vendo o mundo lá de fora da floresta, mas eles não aguentavam mais se mover,
porque ficaram a noite toda caminhando e a Rapunzel carregando o corpo do Mikkel por aí. Mas ela ainda insistia que podia continuar andando e levar os dois mais longe. Porém, quando menos esperavam, o Mikkel ouviu um barulho de alguém se aproximando, dizendo que eles precisavam ficar quietos, porque nenhum dos dois estavam em boas condições para um combate naquele momento. Mas a Rapunzel, inocente e esperançosa, gritou para a pessoa ali de perto ouvir, dizendo que eles fugiram de umas pessoas ruins e estavam feridos, procurando lugar para descansar. E uma garota, de repente, apareceu e os encontrou, vendo que a Rapunzel estava mesmo precisando de alguns cuidados médicos, falando que iria prestar os primeiros socorros ali mesmo. Mas ela ficou apavorada quando viu o corpo do Mikkel no chão, porque ela sabia que aquilo era um garoto amaldiçoado, puxando sua faca para o matar imediatamente. Mas antes dele fazer algo, a Rapunzel implorou para que a menina não fizesse nada, porque mesmo amaldiçoado, ele ainda era um humano com um coração assim como eles. E surpreendentemente, a garota aceitou, falando que ia cuidar da Rapunzel antes dele, com alguns remédios que havia pego mais cedo, falando que seu nome era Lefina e ela havia ido na borda da floresta buscar ervas medicinais, mas ela não era uma médica. Todas as pessoas daquele lado da floresta podiam, pelo menos, misturar ervas e fazer remédios por si próprios. E ouvindo aquilo, a Rapunzel perguntou algo se ela tinha algum remédio para poder curar o Mikkel, mas ela respondeu imediatamente que não podia fazer nada por ele, apenas o deixar em um estado melhor do que ele está atualmente, como se ela já conhecesse o corpo de pessoas amaldiçoadas por algum motivo. Então Mikkel sugeriu que a Lefina levasse a Rapunzel para a cidade e deixasse ele para trás. Porém, a Rapunzel nunca aceitaria isso, mesmo ela não tendo chance alguma perto do Mikkel. Mas a história deles ainda está muito longe de acabar, porque logo logo eles irão descobrir sobre a mais nova princesa do mangá, a Cinderela. E se vocês gostaram desse vídeo e estão dispostos a ver mais sobre esse mangá Mashing Crown de horror com princesas da Disney, deixe um like e eu espero poder vê-los aqui na próxima semana.